Fala pessoal, boas-vindas a mais um Guia Visual. Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia da nossa língua. A ideia aqui é pegar aquele PDF que a gente tem como base, seguir à risca cada detalhe e transformar tudo isso nessa análise estruturada. Pensa em cada oração como um edifício, sabe? Se o alicerce não for firme, tudo desmorona. Então, bora destrinchar essas peças essenciais e ver exatamente como elas se encaixam. E para começar com o pé direito, vamos direto ao ponto, a regra de ouro. Se a gente precisar memorizar só uma coisinha hoje, é essa chave mestra aqui. A pergunta quem é que mais o verbo. É impressionante, mas essa simples combinação funciona como um detector infalível. É ela que vai entregar na hora quem está no comando da ação em absolutamente qualquer texto. No nosso roteiro de hoje está super bem definido seguindo o material. 1. A base da oração. 2. Encontrando o sujeito. 3. Entendendo o predicado. 4. Tipos de sujeito determinado. 5. O sujeito indeterminado. E 6. Aquela revisão de ouro para fechar. Parte 1. A base da oração. Entendendo a estrutura. Olha só, todo pensamento completo na nossa gramática pode ser dividido assim de um jeito muito limpo em dois personagens principais. Pegando o exemplo clássico que está lá no nosso texto base, nota como a frase literalmente racha no meio. Do lado esquerdo, a palavra eu é quem atua como o sujeito, e do lado direito, fazendo esse contraste, como 2 bananas por dia, que é o predicado. É um equilíbrio perfeito, não é? Nenhuma oração fica ali flutuando no vazio. Sempre existe essa dinâmica entre os dois lados da balança. Parte 2. Encontrando o sujeito. O protagonista. Bom, agora que a gente já isolou as duas metades, o foco vai todo para o nosso protagonista. Lembra daquela regra de ouro do início? Então, aqui está ela agindo como um verdadeiro kit de detetive. O truque é fazer a pergunta direto para o verbo. Se na nossa frase o verbo é como, a nossa pergunta investigativa fica: quem é que como? A resposta vem de imediato, sem rodeios. Eu. Fazer essa pergunta específica entrega o sujeito de bandeja, sem esforço nenhum. Ah, mas e se a frase for daquelas cheias de armadilhas? Calma, que o nosso material traz umas armas secretas bem interessantes. São 2 macetes de ouro. Primeiro, o sujeito sempre pode ser substituído por um pronome pessoal reto, já que a função dele é dar nome ao ser que faz a ação. Segundo, o sujeito nunca, em hipótese alguma, tem uma preposição antes dele. Então, pintou aquela dúvida? Tenta substituir ou procura se tem alguma preposição ali bloqueando a passagem. É uma regra inquebrável. Parte 3. Entendendo o predicado, o resto da oração. Agora vamos mover a nossa lente para a segunda metade. Isolou o sujeito? Maravilha! O que sobrou? A definição é linda de tão simples. O predicado é absolutamente tudo o que se afirma sobre esse sujeito. É o resto da história. Voltando lá no nosso protagonista eu, a informação como 2 bananas por dia é a ração, o contexto, a fofoca completa. O predicado abraça o verbo e carrega nas costas todo o peso da informação. Parte 4. Tipos de sujeito determinado. Classificando o conhecido. Com as peças já no tabuleiro, a gente vai começar a classificar tudo isso, focando naqueles cenários onde o sujeito está ali, explícito, dando as caras. O primeiro tipo é o sujeito determinado simples. O PDF define isso pela presença de apenas um núcleo. E o que é um núcleo? Pensa nele como o coração da informação, aquela palavra principal que, se a gente tirar, a frase inteira desmorona. É a variação mais direta que tem. O documento traz um exemplo cristalino sobre isso. Daniel foi à feira ontem. Bora usar a nossa pergunta mágica? Quem foi à feira? Daniel, um único coração pulsando na informação, ou seja, sujeito simples. E para ter 100% de certeza, vamos testar a nossa arma secreta. Dá para trocar Daniel pelo pronome ele? Claro que sim, ele foi à feira ontem. O macete da substituição funciona que é uma beleza, não tem como errar. Só que aí, em contraste direto com essa regra, a gente tem o sujeito determinado composto. Se o simples tem aquele núcleo lá solitário, o composto já eleva o nível. Ele apresenta 2 ou mais núcleos trabalhando juntos, lado a lado, para realizar a mesmíssima ação. A estrutura já fica bem mais rica e populosa. Olha isso na prática com a frase do nosso material. Cães e gatos terão que ser vacinados. Quem terá que ser vacinado? Opa, agora temos 2 focos de atenção. Cães e gatos. Portanto, composto. E de novo, será que o macete resiste? Podemos trocar a expressão inteira por eles? Com certeza. Eles terão que ser vacinados. Está vendo? O detector de pronomes é realmente a prova de falhas. Não importa o tamanho do sujeito. Parte 5. O sujeito indeterminado. Atores ocultos.
Agora a gente entra numa área que é fascinante. Aqueles cenários misteriosos onde a ação acontece é fato, mas o ator principal fica ali meio que escondido, fora de cena. A primeira forma de aplicar essa máscara e tornar o sujeito indeterminado é jogar o verbo para a terceira pessoa do plural. Isso, claro, desde que não tenha nenhuma menção antes no texto entregando quem é essa galera. Tipo aqui, chegaram aqui às 10 horas. A ação de chegar definitivamente rolou, inegável. Mas quem chegou? Eles? Elas? Foram os vizinhos? A gente não faz a menor ideia. O verbo está no plural, o fato está relatado, mas o ator está perfeitamente oculto pela própria estrutura da língua. É um jeito muito inteligente de focar no acontecimento sem precisar dar nome aos bois, digamos assim. E tem um segundo método que chega a ser ainda mais sofisticado. O PDF nos mostra a pequena partícula C assumindo um cargo gramatical superoficial, o de índice de indeterminação do sujeito. Traduzindo, quando essa partículazinha gruda em certos tipos de verbos, ela vira um verdadeiro escudo, apagando os rastros de quem exatamente está executando aquela ação. Para deixar isso bem palpável, imagine uma avaliação de restaurante na internet. Come-se bem aqui. O ato maravilhoso de comer bem é a grande estrela da frase, concorda? Porém, o sujeito que de fato está lá mastigando a comida, esse é totalmente generalizado. Não sou eu, não é o Daniel, é uma constatação universal. O C garante que a qualidade da comida fique sobre os holofotes, enquanto quem come permanece no puro anonimato. Parte 6. Revisão de ouro. Relembrando as regras. A nossa jornada cobriu direitinho todo o terreno do material, seguindo o PDF à risca. Então vamos fechar com uma lista de verificação definitiva para gravar de vez. São 3 características essenciais. Número 1, o sujeito sempre combina com o verbo. É assim que a gente descobre o famoso quem é que. Número 2, ele é fielmente substituível por um pronome pessoal. E número 3, para não esquecer jamais, o sujeito nunca aceita uma preposição vindo antes dele. Colocando essas 3 regrinhas na cabeça, qualquer análise gramatical se resolve num piscar de olhos. E para fechar essa nossa exploração, fica aqui uma reflexão provocativa. Entender a gramática não é só sobre decorar regras de um material de estudo. É sobre conseguir enxergar a matriz por trás das palavras. Como dominar essa divisão anatômica transforma a forma da gente interpretar a comunicação no dia a dia? Quando fica claro quem é o ator e qual é a ação, nenhum contrato complexo ou notícia confusa consegue enganar a gente. Se a gente continuar quebrando as frases e questionando os verbos, a verdadeira história sempre vai aparecer. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.